Bom, vamos iniciar o tema dessa aula, ângulos formados por duas retas paralelas e uma transversal. Primeiro, vamos descobrir o que é esses ângulos aqui que temos no enunciado. Vamos desenhar aqui duas retas paralelas. Tem uma reta aqui, uma outra reta aqui e uma transversal. Agora vamos localizar os ângulos, né? Temos aqui um ângulo, outro ângulo, um outro ângulo, um outro ângulo. Aqui também possuímos outro ângulo e outro ângulo, outro ângulo. Vamos chamar esses ângulos aqui em verde de A, ângulo B, ângulo C, ângulo D. Aqui de ângulo E, F, G e H. Esses 8 ângulos aqui, eles têm umas certas correspondências, né? Eles têm algumas coisas em comum. O que seriam deles, né? A primeira coisa que a gente vai descobrir aqui, os ângulos correspondentes. Que seriam quais ângulos? O A e o E são correspondentes. Ângulo A e ângulo E. O D e o H são correspondentes. O ângulo F e B são correspondentes. O ângulo G e C são correspondentes. O que diz que são ângulos correspondentes? Estão do mesmo lado da transversal. Então, por exemplo, ó, o A está desse lado, o E também está desse lado. Do mesmo modo que eu posso falar do ângulo H e o D. Do mesmo modo que a gente pode falar também do ângulo G e o C. Isso mostra a correspondência entre eles. Mas o que é essa correspondência? O que diz essa correspondência? Diz o seguinte: correspondente significa o quê? Estão do mesmo lado da transversal, perdoa a letra, vai melhorar com o tempo, tá? Então, ó, o A, o E estão do mesmo lado da transversal. O D e o H do mesmo lado da transversal. O F e o B do mesmo lado da transversal. E o G e o C do mesmo lado da transversal. E são congruentes. O que significa ser congruentes? Tem mesma medida. São congruentes. Mesma medida. Nossa, o que significa isso? Se o E aqui mede 20 graus, significa o A são correspondente, o E é correspondente ao A. Então aqui mede 20 graus.
E assim vai para todos os ângulos, tá? Que são correspondentes. Bom, além de ângulos correspondentes, temos também os ângulos alternos internos. Vamos lá. Vamos fazer de novo aqui nossas retas paralelas. Eu tenho uma reta paralela aqui, outra reta paralela aqui, uma transversal e eu tenho aqui, vamos supor, o ângulo que a gente viu. Desculpa, estou dominando as coisas aqui. O ângulo aqui, F, e o ângulo aqui, D. Eles são alternos, tá? Ângulos alternos externos. Essa região aqui, entre as duas retas paralelas, eu chamo a parte interna. Então, como os ângulos estão localizados nessa região aqui, está na parte externa. Por isso que são chamados externos. Agora, tá óbvio também porque são alternos. Está alternado. Um está de um lado, o outro está do outro lado, tá? Então, são ângulos externos. Também são congruentes, tá? Mesma medida. São congruentes. Depois a gente vai fazer um vídeo só de exercícios. São congruentes. Medidas iguais. Não esqueçam, medidas iguais. No nosso esquema lá, também temos aqui o ângulo E e o ângulo C está aqui. Saiu um O, mas é C, tá? O ângulo C também é ângulo alterno, externo, são congruentes, têm medidas iguais. Bom, se eu tenho os ângulos alternos externos, eu também tenho os ângulos alternos internos. Então, é a mesma coisa. Só que muda os ângulos que estão na parte de dentro, entre as duas retas paralelas, tá? Então, vamos lá. Opa, desculpa aqui. Então, o ângulo interno que eu tenho aqui vai ser o G, o ângulo G. Aqui é o ângulo A. Aqui seria o ângulo H. E aqui o ângulo B. Mesma coisa, correto? Mesma coisa. Ângulos alternos, tá? Estão alternando a posição. G está de um lado e o A está do outro lado, mas eles são internos, a parte interna entre as duas retas paralelas. Então, internos são congruentes também significa o que congruente? Medidas iguais. A letra vai melhorando com o tempo, tá, pessoal? Então, vamos lá agora. Os ângulos colaterais externos. Então, novamente, eu tenho
ângulos formados por duas retas paralelas, tá? E uma transversal. Tivemos 8 ângulos. A primeira característica são os ângulos correspondentes, tá? Que estão do mesmo lado da transversal. Então, o F e o B estão do mesmo lado, são correspondentes. O G e o C são correspondentes, estão no mesmo lado da transversal. Desse lado da transversal, o A e o E estão no mesmo lado e o D e o H estão no mesmo lado. São congruentes, significa a mesma medida. Depois a gente vimos que temos ângulos alternos externos, o F e o D são alternos externos. E o E e o C são alternos externos, significa que são congruentes, tá? Medidas iguais. Também temos ângulos alternos internos, que são congruentes também. Vamos lá agora, vamos ver os ângulos colaterais externos. Professor, está muito complicado, é muita informação. É muita informação, mas depois que fazer exercício, vocês vão perceber que não muda muita coisa. E também não tem muito o que perguntar. As perguntas são... Fez 10 exercícios de cada situação, vocês vão perceber que é a mesma coisa. Então aqui, ó, ângulo colateral externo. Externo significa que vai ficar nessa região aqui. Então eu tenho o F, tá? O outro externo é esse aqui, que é o C. Percebam, colateral, né? Estou falando colateral. Colateral significa o quê? Colateral significa mesmo lado. Eles estão do mesmo lado da transversal e da parte externa. Colateral externo significa o quê? Ângulos, né? Ângulo colateral externo significa que são suplementares, tá? Suplementares. A soma deles é 180 graus, tá? Suplementar. O mesmo vai funcionar para colateral interno, tá? Se o F e o C é externo, então naquela figura inicial que nós temos lá no início da aula, o E e o D também são colateral externo. Os internos seriam quais agora, né? Seriam o G e o B. Colateral interno agora, tá? Então, vou até escrever aqui, aproveitar aqui, ó, ângulos, né? B e G, vou usar ali para não confundir, são colaterais internos. E são suplementares também. A soma dos dois ângulos é de 180 graus. Bom, por enquanto é só, para não ficar uma aula muito carregada, né? E essa teoria, para não ficar uma aula muito cansativa. Estou iniciando o canal, né, no YouTube, lá vai estar os comentários. Qualquer dúvida, coloca lá no comentário que eu faço um vídeo, tá? Pode perguntar, tem que perguntar. Se não tem pergunta, porque entende.
Daqui a pouco eu vou fazer uns exercícios, aí acho que vai esclarecendo aos poucos, tá? Obrigado e tchau, tchau.